Hoje eu quero falar de um tema que eu considero central na nossa fé e central na nossa vida e que gera uma transformação profunda dentro de nós quando nós entendemos que é uma frase que Jesus disse quando estava conversando com alguns judeus, e ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E esse texto está em João, no capítulo 8, no versículo 31. E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Eles lhe responderam: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Disse Jesus: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Mas vocês estão procurando matar-me, sendo que eu falei a vocês a verdade que ouvi de Deus. Abraão não agiu assim. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Protestaram eles: nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas ele me enviou. Porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é o mentiroso e o pai da mentira. Jesus estava tendo uma conversa dura com alguns judeus que diziam ter acreditado nele. E aí, no meio daqueles que acreditavam, tinha aqueles que não acreditavam. E Jesus, então, ele começa a confrontar aquilo que eles tinham como uma base da vida deles. Quando Jesus diz assim: olha, se vocês conhecerem a verdade, vocês serão livres, porque a verdade libertará. A partir desse momento, Jesus esbarra na estrutura interna que aquele povo tinha. A gente nunca foi escravo e nós somos descendentes de Abraão. Como que você vem falar assim: nossa, vocês serão livres? Nós somos o povo escolhido de Deus. Deus escolheu nosso pai Abraão, nós somos filhos de Abraão, nós temos uma linhagem religiosa muito legal e a gente nunca foi escravo de ninguém. E aí Jesus responde diretamente a eles para tentar quebrar uma estrutura religiosa que tinha dentro deles. Se vocês realmente fossem descendentes de Abraão, espiritualmente falando, vocês fariam o que Abraão fez. E aí aqui, ó, se a gente voltar no versículo 34, fala assim: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então Jesus está dizendo que ele queria libertar aquele povo não da escravidão de Roma, não da escravidão física de estar com uma algema e estar alguém chicoteando atrás. Ele queria libertar aquelas pessoas da escravidão do pecado. Porque o pecado escraviza as pessoas. E porque quem é escravo não faz parte da família. E Jesus está falando assim: eu quero que vocês se tornem família de Deus. Mas se vocês continuam pecando, vocês são escravos do pecado. E quem é escravo não faz parte da família. E essa palavra mexeu com eles assim, profundamente, porque eles se sentiam pessoas do bem, eles se sentiam pessoas religiosas, eles se sentiam pessoas escolhidas por Deus, um povo escolhido por Deus, que foi chamado para a salvação. Eles tinham um discurso muito bom, eles tinham uma religião muito boa, mas Jesus disse assim: vocês são escravos do pecado, e por isso vocês querem me matar, por isso que a minha palavra não encontra lugar em vocês. E aí eles ficaram
enraivecidos, eles falaram: Abraão é o nosso pai. E aí Jesus fala assim: se vocês obedecessem a Abraão mesmo, vocês fariam as mesmas coisas que ele fez. E aí Jesus vai lá e escrafuncha com tudo. Ele fala assim: vocês são filhos do diabo, porque vocês mentem, vocês assassinam, e pior, vocês fazem isso em nome de Deus. Aí, eu achei impressionante como Jesus não ligava muito para as pessoas gostar dele. Né? Vocês já perceberam isso? Ele não ligava muito se ele era querido ou não. Ele metia o pé no peito do povo e eles falaram: vocês são uma raça de víboras. Vocês ficam falando que vocês são filhos de Abraão, mas vocês estão cheios de mentira no coração. E quem mentiu desde o começo foi o diabo. Quem matou, que é homicida desde o começo, é o diabo. Por isso que o diabo é o pai de vocês. Só que ele não falou isso para um grupo de ladrões, prostitutas, pervertidos, traficantes. Ele falou isso para pessoas que tinham crido nele e que eram judeus e que eram religiosos e que sabiam que eram descendentes de um homem que tinha sido chamado por Deus. E isso fala muito com a gente nessa manhã. Porque muitas vezes você entende que você tem uma religião que é a certa. Você vai na igreja que é a certa. Você vota no político que é o certo. O seu discurso é o certo. Aquilo que você defende é o certo. Mas Jesus olha para dentro do nosso coração e fala: aí tem mentira, aí tem ódio, aí tem raiva, aí tem pecado, e não importa o seu discurso, não importa se você é filho de Abraão, se você é um católico, se você é um protestante, se você é um evangélico, se a sua igreja é a melhor do mundo, não importa em quem você vota, dentro do seu coração tem mentira, dentro do seu coração tem maldade, dentro do seu coração tem ódio, e você é escravo do pecado. E quando a gente escuta isso, a gente fala assim: ai, eu não. A gente tem a mesma reação desse povo. Eu não, porque eu sou crente desde criança. Porque eu vou na igreja, porque os meus pais são crentes. Meu pai fundou aquela igreja, meu avô fundou aquela igreja. Porque eu me converti há 20 anos, eu sou presbítero, eu sou pastor, eu toco no louvor, eu prego, eu evangelizo, eu leio a Bíblia, eu dou dízimo, eu faço isso, eu faço aquilo. A gente começa a apresentar para Deus as coisas que a gente faz, para mostrar que nós não somos esses pecadores. E Jesus está confrontando o nosso coração, falando: tem maldade aí dentro, tem mentira aí dentro, tem ódio aí dentro, e você precisa se libertar disso para ser filho. Para ser filho, para fazer parte da família, para você poder desfrutar da presença de Deus, você tem que arrancar isso que está dentro do seu coração, que te conecta ao mal, que te conecta ao pecado, que faz com que você obedeça a Satanás. E aí ele então, no meio disso tudo, no meio dessa conversa, ele solta essa frase: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Livres do quê? Livres do pecado, livres da maldade, livres de Satanás. Verdadeiramente vocês serão livres. Jesus está falando: vocês não são escravizados. Vocês não estão com correntes no pé e com alguém chicoteando as costas de vocês. Vocês são pessoas livres nesse mundo, mas vocês estão escravizados por dentro. Vocês estão escravizados pela maldade, vocês estão escravizados pela culpa, vocês estão escravizados pela mágoa, vocês estão escravizados pela ganância, vocês estão escravizados pelo ódio, vocês estão escravizados por uma série de coisas que quem olha de fora não vê. Mas eu estou olhando dentro de vocês, eu estou propondo para vocês a liberdade. O que a gente precisa sempre entender quando a gente lê na Bíblia Jesus confrontando alguém? A gente está vivendo hoje, não sei se hoje, tá? É que como eu só vivi essa época que eu estou vivendo, eu nunca vivi antes, então assim, hoje eu percebo que acontece uma coisa interessante. As pessoas querem ganhar os debates, né? Então, mostra lá, fala aí, fulano vai dar um corte aí, Tramontina, corte rápido, tá lá, tipo assim.
As pessoas não estão preocupadas em construir alguma coisa. Ela quer ganhar debate. Né? Ela quer falar que ela saiu por cima e que ela ganhou e que o outro ele deu uma resposta e o outro não sabia o que fazer. E hoje, basicamente, a gente conversa desse jeito, né? Nós somos um bando de ignorantes tentando mostrar que os outros são mais ignorantes que a gente porque a gente ganhou um debate que não faz sentido nenhum. Em qualquer área da nossa vida. Depois que eu vi nego brigando por causa de manteiga e margarina, parto normal e cesárea, eu desisti. Então eu falei assim, o povo quer brigar. Então, deixa brigar. Jesus não fazia isso. O objetivo final de Jesus, com qualquer tipo de confronto que ele tinha, não era vencer a disputa. Isso a gente tem que ter na cabeça, porque se a gente olhar para esse texto, pensando como a gente pensa aqui, a gente vai falar assim, nossa, tá vendo? Jesus deu uma entortada neles, nossa, tá vendo? Jesus deu um corte neles, nossa, tá vendo? Jesus foi lá e confrontou eles. Jesus ele só tinha um objetivo com tudo que ele fazia. Ele fazia porque obedecia ao Pai. Ele só tinha um objetivo. Qual que é o objetivo final de Jesus? Salvação. 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Então, para algumas pessoas, Jesus tinha que virar e falar assim, filho, Deus te ama, te perdoa, tá tudo bem. E isso enchia o coração da pessoa de fé e ela se convertia. Para outra pessoa, Jesus precisava falar assim, olha, a sua fé, Deus vai honrar, quando me fugiu o nome do cara na cabeça, se não me engano foi Zacarias que segurou Jesus no colo e falou assim, agora eu posso morrer em paz porque os meus olhos viram a salvação. Então Deus fala assim, olha, você esperou tanto tempo, eu vou te dar a chance de ver concretizada a sua fé para você poder morrer em paz. Mas tem pessoas que Deus tem que falar, colocar o dedo na cara e falar assim, se você não se arrepender, você vai para o inferno. Se você não se arrepender, você vai para o inferno. Tem pessoas que Deus tem que falar assim, vai e não peca mais, porque senão vai acontecer coisa pior. Por que que essas coisas acontecem? Eu tenho 2 filhos. A Maju vai fazer 7 e o Gabriel tem 1 ano. Eles já são absurdamente diferentes. A minha filha é uma fada. É uma fada. O meu filho eu vou levar no Universal para fazer exorcismo. Com 1 ano, ele já cortou o pé, ele já tomou choque, ele já enfia as coisas na tomada. E eu não sei o que fazer. A Maju, você falava assim, ela com 1 aninho, falava assim, olha, filhinha, você não pode colocar aqui, dá choque, olha, aqui faz mal. Ela nunca colocou o dedo na tomada, ela nunca se machucou, nunca nada. Esse moleque, ele vive batendo a cara no chão. Eu tive que tirar todas as facas de todas as gavetas da minha casa, colocar tudo em cima do balcão, porque ele abre a gaveta, ele vai pegando as coisas, vai jogando no chão. Eu trato com ele, vou ter que tratar com ele diferente. Meu filho não vai ser o do diálogo. Entendeu? Não vai ser aquele que você vai explicar e ele vai falar, ai, tá bom papai, entendi, não vou fazer mais. Não vai ser assim. Porque são diferentes. Nós somos diferentes e Jesus vai tratar conosco de maneiras diferentes. Tem um pastor que chama Jeremias, eu gosto muito dele, e ele não sei se ele é pernambucano, baiano, né? E aí ele fala assim, e eu sei que Deus fala com cada um de formas diferentes, né? E às vezes tem aquela pessoa que está abatida porque passou um problema e a pessoa está chorando lá no sofá, e o Espírito Santo vem, abraça aquele coração e consola aquele coração e fala, eu te amo, filho, e pega no colo e levanta, o Espírito Santo vai curando aquele coração e aquela pessoa então se levanta e muda de vida. E eu falei assim, eu acho isso maravilhoso. Ele falou assim, um dia eu passei um problema sério na minha família, na minha casa, aconteceu tudo junto, na igreja, e eu lembro que eu estava deitado no meu sofá,
abraçado. Eu lembro que eu chorava assim, me sentindo desamparado, me sentindo sozinho, me sentindo perdido. E eu lembro daquele dia, o Espírito Santo chegando, eu sentindo a presença dele do meu lado, e ele falando assim para mim: levanta, bestado! Até quando você vai ficar mole assim? Levanta! E ele, opa, levantei aquele dia, falei, é mesmo, Deus está comigo e tal. Eu falei assim, então Deus trata cada um de maneira diferente. Eu acredito nisso. Eu realmente acredito nisso. Então a gente tem que olhar sempre para o objetivo final de Jesus. Ele nunca confronta porque ele precisa ganhar, porque ele precisa ser mais importante, porque ele quer aparecer no corte no Instagram, que ele deu um corte lá nos fariseus. Não. Ele quer levar para a salvação. Às vezes ele vai confrontar, às vezes ele vai abraçar, às vezes ele vai pegar na mão, às vezes ele vai puxar a orelha, com o objetivo final de dar a chance para todo mundo ser salvo. A gente entendeu até aqui ou não? Isso é muito importante da gente entender, tá bom? E por que eu quero falar tudo isso? Porque, muda aí, Vitão. Nós estamos nos tornando uma grande nação de vítimas. Nós estamos nos tornando uma grande nação de vítimas. Eu vi uma frase essa semana do nosso glorioso presidente, em que ele disse que os traficantes são vítimas dos usuários, né? E os usuários também são vítimas dos traficantes. E não só isso, né? Mas várias... É um assunto que eu me interesso bastante, né? Essas questões da sociedade, da sociologia. Então eu assisto os programas, eu quero entender o que as pessoas pensam. E aí é muito comum você ver que as pessoas falando que coitado que aquele grupo de pessoas é um grupo que sofreu isso, e sofreu aquilo, e por isso eles são desse jeito, e que se o menino está roubando o celular, se o menino está usando droga, é porque ele cresceu numa estrutura que empurrou ele para isso. E assim, isso tem se alastrado de um jeito tão violento que de repente todo mundo se vê como vítima de alguma coisa. E eu assisti um programa interessante em que as pessoas elas começavam a depositar as mazelas da sua vida na falta de investimento das empresas sobre elas. Isso foi muito doido. Eu fiquei 2 horas assistindo isso. E aí a pessoa, o patrão perguntava assim, mas o que você queria que eu fizesse? Não, era sua obrigação ter dado para mim condições de melhorar. Você tinha que dar para mim capacitação, você tinha que fazer eu trabalhar melhor, você tinha que me dar incentivos para eu querer trabalhar na sua empresa. É isso. Todo mundo é vítima. Todo mundo é vítima de um sistema. Todo mundo é vítima de alguma coisa. O pedófilo, ele é uma vítima porque uma estrutura interna dele faz com que ele tenha isso, então é uma doença. O assassino, eu vi um cara falando uma coisa interessante também, nos sequestradores, né, que eles são vítimas da sociedade que levaram com que ele então sequestrasse pessoas. E eu falei assim, é isso, a gente está virando uma nação de vítima. Todo mundo é vítima. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Todo mundo aqui tem coisas ruins que aconteceram nas suas vidas. Todo mundo aqui. Todo mundo. Você é branco, você é preto, você é pobre, você tem dinheiro, você não tem dinheiro. Eu conheço a história de quase todo mundo aqui. E na média, as nossas vidas são todas iguais. Na média. Entendeu? É pai que bateu, é pai que abandonou, é padrasto que abusou, é violência que sofreu, é problema de dinheiro, é pai que era religioso, mas era um bandido dentro de casa, é mãe que abandonou, é mãe que violentou sexualmente. Tudo isso tem aqui. Tudo isso tem aqui. Gente que tem problema de dinheiro, gente que é rica, mas vem de uma família que é um inferno. Tudo isso tem aqui. E aí, se a gente começa a pegar essas coisas e a gente começa a justificar as maldades do nosso coração em cima dessas coisas, a gente corre o risco muito grande de não ser salvo. Entendeu? Esse que é o problema.
Não é falar assim, ai meu Deus, eu vou sofrer. Tá, vai. O problema é que você vai justificar as maldades que você faz por causa de alguma coisa. Uma vez eu vi um cara falando isso e eu achei muito bom. Ele falou assim, o filósofo, ele vai explicar que a maldade, vai explicar a questão da maldade de um jeito abstrato. Ele vai falar da materialidade, da imaterialidade, da inerência do mal. E aí vão ficar filosofando sobre a questão da maldade, sobre a questão do bem. O psicólogo, ele vai afirmar que a maldade ela resulta de traumas e experiências que nós vivenciamos. Então a gente vai replicando os traumas que ficaram registrados na nossa psique e que inconscientemente nós vamos levando para frente, nós vamos repetindo padrões. O sociólogo vai falar que a pessoa ela é fruto do meio onde ela vive. Então, o meio vai produzindo as pessoas que são inclinadas para o mal, que vão fazendo mal e que vão piorando o meio, e aí o meio reflete sobre ela. Só que aí chega o profeta, chega o homem de Deus, e ele vira para todas as pessoas e vira para todo tipo de gente, e ele coloca o dedo na cara delas e ele fala assim, se arrependa. Se arrependa. João Batista falou isso. Se arrependa. Jesus começou o ministério dele falando isso. Se arrependa. Pedro começa o ministério do Espírito Santo falando isso. Se arrependa. Se arrependa. Ah, mas é que você não sabe o contexto de onde eu vim, você não sabe o que fizeram comigo, você não sabe o que aconteceu na minha infância. Ah, mas é porque lá da onde eu saí, do sul, do norte da Paraíba. Ah, mas é porque você não sabe o que minha mãe fez comigo, você não sabe o que aconteceu. E Jesus, ele olha para todos nós e eles falam assim, se vocês querem entrar no reino de Deus, vocês precisam se arrepender. Vocês precisam se arrepender. É simples assim. E aí Nicodemos pergunta para Jesus, mas como assim se arrepender? Jesus fala assim, todos vocês precisam nascer de novo. Se eu falo de coisas que são terrenas, vocês não entendem, como que eu vou explicar as coisas que são celestiais? Todo mundo para entrar no reino de Deus precisa nascer de novo. Todo mundo para entrar no reino de Deus precisa se arrepender. Só que isso vai ficar mais difícil porque tem uma estrutura social que está empurrando a gente para ser vítima. Meus irmãos, vítimas não precisam se arrepender. Esse é o problema. Eu estou andando na rua. Um cara vem e me sequestra. Aí ele liga para Ellen e fala assim, se quiser o Denão vivo de volta, você vai ter que pagar R$1 milhão. Sabe o que vai acontecer? Eu vou morrer. Porque não tem onde tirar. Ou ela vai ter que negociar, né? Falando, não dá para nós quebrar isso aí e tal, não sei o quê. Parcelar ainda isso. Não, também morro. Né? Mas aí o que acontece? Eu não preciso me arrepender de ser sequestrado. Eu sou vítima. Eu sou vítima. A mulher que foi estuprada, ela não precisa se arrepender de ser estuprada, ela foi vítima. O homem que foi assaltado, ele não precisa se arrepender de ser assaltado. Ele foi a vítima. Numa nação de vítimas, em que todo mundo é vítima do sistema, todo mundo é vítima de um político, todo mundo é vítima de um rico, todo mundo é vítima por causa da cor, por causa de onde nasceu, por causa da família. Ninguém precisa se arrepender, porque todos nós temos aonde colocar a culpa. Eu posso colocar a culpa na minha mãe, eu posso colocar a culpa no meu pai, eu posso colocar a culpa no Lula, eu posso colocar a culpa no STF, eu posso colocar a culpa no meu chefe, eu posso colocar a culpa no pastor da igreja que eu era lá quando era criança e que fez isso, eu posso colocar a culpa no padre que fez isso.
Eu sou ruim, eu carrego maldades no meu coração, a mágoa atrofiou meu coração, eu não consigo levantar a cabeça, eu não consigo andar para frente, porque o meu marido me traiu há 25 anos atrás, porque a minha esposa, ela me abandonou há 30 anos atrás, e o nosso coração está lotado de amargura, de raiva, de medo, de insegurança, mas a gente não precisa se arrepender, porque a gente tem alguém para colocar a culpa. Tem alguém que a gente pode falar assim, olha, eu sou assim, eu não discuto com você, mas eu sou assim por causa dele. Se ele não tivesse feito o que fez comigo, eu não seria assim. Então a culpa é de quem? Dele. Quem tem que ser castigado? Ele. Quem tem que ser punido? Ele. E a gente vai perpetuando isso. Mas a cura para o seu coração está nessa pequena palavra que significa transformação da sua maneira de pensar, que é metanoia, que significa arrependimento. E vai chegar o momento em que você vai ter que decidir. Ou você carrega as marcas da sua família, as marcas do seu passado, as marcas dessa nação corrupta que vivemos, as marcas da sua história de vida, ou você carrega tudo isso e fala, sou assim por causa disso, ou você joga tudo isso no chão e se o Filho te libertar, você se torna livre para ter uma nova vida. Mas isso passa pelo arrependimento. A coisa mais difícil que tem quando eu tenho que conversar com alguém no atendimento é convencer a pessoa que ela precisa se arrepender, porque é impressionante, a culpa é sempre do outro. A culpa é sempre de alguém. Dificilmente a pessoa fala assim, não, eu preciso de ajuda, eu fiz maldade, eu sou ruim, eu preciso aceitar Jesus, eu quero mudar meu coração. Nossa, eu acho que aconteceu umas 4 vezes na minha vida isso. O resto é eu ter que convencer o cara, a mulher a entender assim, você entende que tem uma maldade dentro do seu coração e que se não sair você não tem nada. Não adianta seu pai mudar, sua mulher mudar, seu filho mudar, se você não arrancar o mal de dentro do seu coração. Irmãos, a mudança da sua vida, ela está dentro do seu coração. Que é o que Jesus estava dizendo para esses caras, se o Filho libertar vocês, vocês serão livres. Livres do quê? Livres da culpa, livres do medo, livres do ódio, livres da raiva, livres da maldade. Não importa quem fez o quê. Se o Filho vos libertar, vocês serão livres. E Jesus, ele quer nos libertar de verdade. Fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Quando a gente olha para a história da igreja, sabe, hoje as pessoas, tipo assim, são dramáticas, são pessoas frágeis, são pessoas moles, que tem sempre uma justificativa para estar vivendo mal. Se a gente voltar pega o cantor cristão, quem aqui tem um cantor cristão em casa? Levanta a mão. Pega lá o seu cantor cristão e você vai ver as músicas lá. São recentes, 1800 e pouco, 1900 e pouco, 1700 e pouco, e aí você vai ver, você vai descobrir que muitas daquelas músicas que estão falando da graça de Deus, da bondade de Deus, da fé que Jesus um dia voltará para resgatar, foram escritas por escravos quando estavam escravizados, apanhando como escravos, vendo seus filhos sofrendo como escravos, e aquelas pessoas no meio de tudo aquilo encontraram paz, encontraram forças, encontraram fé no meio da maldade em que estavam vivendo. Porque há algo maior na libertação de Deus, há algo maior no nosso encontro com Jesus Cristo, que é maior do que qualquer sofrimento humano, e é isso que Jesus fala. Às vezes você não está sofrendo fisicamente, mas a sua mente, o seu coração, o seu espírito são escravizados pelo mal. Por outro lado, muitos desses irmãos estavam sofrendo fisicamente, mas eles eram livres. O que aconteceu com Paulo e Silas quando estavam na prisão? Eles estavam acorrentados.
Eles passaram a noite apanhando. E à madrugada eles estavam louvando a Deus, eles estavam adorando a Deus de uma maneira tão intensa que a glória de Deus encheu aquela cadeia e as paredes caíram e os portões se abriram e aí o carcereiro e a família dele foram salvos. Agora pensa num absurdo que é isso, se a gente for no CR aqui perto. O CR que nem tão os pior. Se uma bomba cair lá, estourar um portão e todo mundo pudesse sair correndo, você acha que alguém ia ficar lá? Duvido. Quando Paulo e Silas estavam orando, a presença de Deus era tão forte que os outros bandidos podiam ter saído tudo, ninguém saiu. Eles preferiram ficar no culto. Já pararam para pensar nisso? O que será que aconteceu ali que quando as portas da prisão se abriram e um olhou para o outro e falou assim, a gente pode fugir agora e ninguém pega a gente, vamos? Aí o cara fala, não. Aí o cara fala, eu também não quero ir. Vamos ficar? Vamos. E você? Também não quero ir. Vamos ficar? Vamos. E aí volta todo mundo e fica escutando Paulo e Silas cantando aquela música na cadeia, que eu não sei qual que é. Vocês entendem o que é liberdade que Jesus quer propor? É muito além da gente não ser escravo aqui fisicamente. Às vezes, meu querido, você é escravo da pornografia. Às vezes você é escravo da mágoa. Às vezes você é escravo do dinheiro. Às vezes você é escravo da sua posição política. Às vezes você é escravo da sua posição social, seja ela alta ou baixa. Às vezes você é escravo do diabo, espiritualmente preso. Às vezes você é escravo do ódio. Às vezes você é escravo da preguiça. Às vezes você é escravo da língua maldosa. Às vezes você é escravo de uma religião, você tem uma ótima religião, você é escravo dela. E Jesus fala assim, eu quero libertar você disso. Eu quero libertar você disso. Às vezes você é escravo da sua própria cobiça. Às vezes você é escravo da sua própria maldade. Você é escravo. Você não é livre. E pior que às vezes a gente vai em um monte de lugar que reforça que você é bom, que Deus vai te ajudar, Deus vai te dar mais, Deus vai te prosperar, Deus vai fazer você crescer. E Jesus está falando, não, não vou não. Eu quero que esse coração mude. Eu quero que essa pessoa seja transformada. Eu quero que essa pessoa vá para o céu. E para isso acontecer, elas precisam ser livres por dentro. Precisam ser livres do pecado. A gente está se entendendo ou não? Sim ou não? E o que acontece quando a gente encontra a liberdade de Jesus? Porque isso não é algo abstrato. Não é algo que é filosófico ou que não pode ser tocado, ou que não é palpável. A liberdade que Jesus traz para o nosso coração, ela é prática, ela é vivível, não sei se existe essa palavra, mas é bonita, né? Ela é vivível, ela pode ser vivida. Ele não quer acusar, Jesus não está querendo acusar você. Jesus não está querendo colocar a mão na sua cara e falar, você está errado. Jesus não precisa fazer isso, você já sabe. O que Jesus quer te dar é liberdade. Liberdade de você ter paz no seu coração. Eu quero que você faça uma análise profunda agora dentro de você. Quantas vezes o que falta no seu coração é paz? Você não tem paz. Você não tem paz. A ansiedade detona a sua cabeça. A culpa detona a sua cabeça. O medo detona a sua cabeça. Você não tem paz. Você carrega uma sensação de abandono, uma sensação que você está sozinho, que ninguém vai te ajudar. E às vezes você é mó cara legal, tá rindo com todo mundo, você é uma menina super legal e troca ideia e tal, e ninguém nem imagina o que está acontecendo, mas quando você vai deitar, aquele meia horinha que você não está nem dormindo nem acordado, e você sente um negócio apertando você aqui assim por dentro, porque você não tem paz. E aí a pergunta que você faz e ninguém sabe é, a vida é isso? A vida é isso? Às vezes você vive uma vida pesada. A
sua vida é uma vida pesada. Mas não é pesada só porque você tem um monte de coisa para fazer. É pesada porque você carrega um peso dentro do seu coração. O que é esse peso? É mágoa. E a sacanagem da mágoa, olha, de todas as coisas que são ruins, né? Eu entendo várias delas, mas a mágoa eu acho que é a maior sacanagem que tem, sabia? Porque você é magoado porque alguém fez mal para você. Não é esse o teor da mágoa, não. É isso. Né? Quando você está com raiva, quando você cobiça, quando você faz o mal, até entendo, porque partiu da gente o mal, mas a mágoa é assim, alguém me ferrou tão profundamente que ficou guardado dentro do meu coração aquilo lá. A mágoa para mim é um sentimento injusto, porque aí ela começa a crescer e ela me faz viver mal e fazer mal por algo que eu não fiz de errado. Vocês estão entendendo a linha de raciocínio ou não? Né? Porque beleza, você vai lá, você roubou uma pessoa, você tem que ser preso, acabou. Entendeu? Não tem muito conversar, você encheu a cara, estava bêbado e atropelou uma criança. Tá bom, você tem que ser preso, você escolheu beber, você escolheu pegar o carro bêbado, você escolheu uma série de coisas até acontecer o acidente. Tudo bem, a mágoa não. Às vezes você estava tudo bem no seu casamento, estava tudo bem. Você estava feliz, você estava fazendo a ceia do Natal. E aí você, de repente, descobre que seu marido tem uma amante. Ou seu marido chega e fala assim, vou largar você, não quero mais ver com você. Aquilo te destrói por dentro. E aí você vira uma pessoa amargurada, rancorosa, odiosa. Você não consegue dormir mais à noite, você desenvolve ansiedade. Você entende que você começa a desenvolver um monte de mal porque alguém fez o mal para você? Isso eu acho a mágoa... É doído, velho. É doído. E Jesus quer te libertar dessa mágoa também. Não importa o mal que fizeram para você. Não importa o mal que fizeram para você. Eu quero te falar uma coisa. O sangue de Jesus naquela cruz pode limpar o seu coração dessa mágoa e te libertar de verdade. Entendeu? Porque o sangue de Jesus tem mais poder que a mágoa. Tem mais poder. E não importa o que fizeram. O que importa é o que Jesus fez. Ele morreu naquela cruz e um dos poderes dele é limpar o nosso coração do poder da mágoa. Porque além de tudo na igreja é uma coisa complicada, porque além de você ter sido ferrado, além de você estar magoado, aí ainda o pastor vem e fala assim para você, você tem que perdoar, senão Deus não te perdoa. Cara, é difícil, velho. A estrutura da mágoa, ela é muito maligna. Entendeu? E eu quero falar para você, Jesus pode te libertar dessa mágoa a tal ponto que você vai conseguir perdoar quem te fez mal, porque Jesus tem poder para isso. Amém, gente? Outra coisa, essa liberdade traz amor. Você pode se sentir abandonado, sozinho, triste. Quando Jesus te liberta, você começa a entender que Deus te ama. E quando Deus te ama, está tudo resolvido, está tudo bem, porque Deus te ama. Porque Deus te ama. Você para de ser escravo do medo, você para de ser escravo do abandono, e essa liberdade que Jesus traz, Ele traz uma segurança para você. Eu sou amado e acabou. Eu sou amado e acabou. E muitas vezes o que você só precisa saber é que Deus está do seu lado. Muitas vezes é só isso que você precisa saber. É só isso que você precisa saber. E para a gente terminar, essa liberdade, ela traz cura. Ela traz cura. Na alma e cura física. Você sabia que muitas dores que as pessoas carregam no corpo, elas têm origem nas emoções. Vocês já sabiam disso, né? E quando Jesus cura suas emoções, o seu corpo também é curado. Eu acredito nisso, eu vivo isso, eu vejo isso. E eu queria muito que você vivesse também. Tem a história de uma amiga da Ellen, que é uma história muito interessante. Ela
por uma série de questões com o pai dela, ela sempre foi uma pessoa muito gorda, muito gorda, muito gorda. E sempre tentava emagrecer e não emagrecia, fazia dieta e tal. E aí ela arrumou um namorado. E esse namorado, no dia dos namorados, deu uma caixa de bombom para ela. E aquilo assustou ela, porque ela falou assim, mas como assim você está me dando bombom? Ela disse assim, né, em outras palavras, você não está vendo que eu sou gorda e o bombom vai me engordar mais, né? Ele olhou para ela e falou assim, eu amo você do jeito que você é. Sabe o que aconteceu quando essa frase entrou no coração dela? Curou o coração dela do problema que ela tinha de se sentir rejeitada. E ela começou a emagrecer, ficou fina, começou a se cuidar, começou a ser feliz, começou a viver bem. Ela teve uma vida inteira de prisão por causa da rejeição. Quando ela entendeu que ela era amada, aquilo que prendia ela não prendia mais. Isso pode ser na questão da comida, isso pode ser na questão do seu trabalho, isso pode ser no seu casamento. Quando você entende que você tem valor e que você é amado, você tem poder para ser curado. Você tem poder para ser curado. E eu queria terminar essa palavra falando isso. Que em Cristo você recebe poder para reconstruir sua vida. Não importa como você está aqui hoje, quando Jesus reconstrói a sua vida, você tem poder para ter uma vida diferente, uma vida nova. Mas aonde a gente começa tudo isso? Não se arrependa. Não se arrependa. Enquanto você olhar para você e você ficar com dó de você, enquanto você justificar as maldades que existem em você por causa da sociedade, por causa do PT, por causa da sua mãe e do seu pai, por causa de você não vai mudar. Quando você decide, Jesus, eu quero ser livre, e aí eu quero ser livre da mágoa, da minha família, da sociedade, da cultura, eu quero jogar tudo fora, porque eu quero ser livre por causa de Jesus Cristo. Aí Deus começa um trabalho na sua vida de reconstrução e de transformação. Amém, gente? Vamos ficar em pé? Quero pedir para você ficar em pé no seu lugar. Eu vou pedir para você fechar os seus olhos um pouquinho. Eu quero que você pense em situações e áreas da sua vida que você sabe que estão amarradas pela mágoa, pelo medo, pela maldade. Eu quero que você pense a quem você atribui isso. A sua família, ao seu marido que te trata mal, a sua mulher que te abandonou, ao PT, a crise. E eu queria que você fizesse uma oração e falasse para Deus, Jesus, eu quero me libertar. Ou melhor, eu quero pedir para o Senhor me libertar. Às vezes é uma estrutura religiosa que tem na sua cabeça e no seu coração. Mas enquanto você colocar a responsabilidade na mudança sobre outra pessoa, meu irmão, você está ferrado. Porque é isso, e se seu pai não mudar? E se ele nunca vier te pedir perdão? E se seu marido não mudar? E se sua mãe não mudar? E se o Lula for presidente mais 3 vezes, você viveu mais da metade da sua vida, ele não mudar, de verdade você vai esperar uma mudança do presidente para mudar a sua vida? É que a gente usa isso como desculpa, como justificativa. Jesus falou para aquelas pessoas que diziam crer nele: se eu libertar vocês, vocês serão livres. O que te amarra? Qual que é o diagnóstico que te amarra e você usa ele para você poder viver uma vida que não está de acordo com a palavra de Deus? Qual foi o diagnóstico?
Jesus é maior do que tudo e Ele quer te libertar nessa manhã, mas você vai precisar falar com Ele. Ele está propondo para todos nós isso. Eu quero libertar vocês. Quero libertar vocês da mágoa, da culpa, da maldade, da religiosidade, da hipocrisia. Eu quero libertar vocês dessa cultura maldita que hoje impera no Brasil. Eu quero libertar vocês da dependência emocional, do sentimento de rejeição, do medo da morte. Eu quero libertar vocês, para que vocês tenham uma vida nova. Senhor Jesus, nós estamos aqui nessa manhã, clamando por essa liberdade, que ela encontre cada coração aqui em nome de Jesus. Nós aprendemos a colocar escudos, nós aprendemos a fugir da nossa responsabilidade, porque nós aprendemos que alguém tem a culpa. Nós não somos culpados, alguém fez alguma coisa para nós e por causa disso nós somos assim, mas o Senhor coloca um limite nisso e fala assim, então tá bom, você era assim até hoje, a partir de hoje você pode ser diferente se eu te libertar. A questão é, nós vamos querer, Deus, ser escravos do pecado ou queremos ser livres para Deus? Porque a tua palavra diz que, porque nós estamos debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Considerem-se, pois, livres do pecado, mortos para o pecado e vivos para Deus. E que a partir disso haja uma transformação na nossa vida, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, que esse peso que está no nosso coração saia em nome de Jesus, que a culpa saia em nome de Jesus, que as prisões por causa dos pecados da nossa família, da nossa nação, não nos prendam mais em nome de Jesus, que sejamos livres do pecado, livres do mal, livres da maldade, livres, Senhor, de um coração pervertido, perverso, livres da preguiça, do medo, da angústia, em nome de Jesus. Cada um aqui precisa de uma libertação diferente. Tem gente aqui que é aprisionado pelo medo, tem gente aqui que é aprisionado pelo dinheiro, tem gente aqui que é aprisionado pelo preconceito, tem gente aqui que é aprisionado pela intelectualidade, pela religiosidade. Em nome de Jesus, que haja libertação em cada coração aqui, Senhor. Que sejamos livres do mal. Que por causa do teu sangue naquela cruz e da tua vida, nós sejamos livres do mal e do pecado e possamos viver para Deus. Com paz no coração, cheio de amor, cheio de vida. Em nome de Jesus. É o que eu quero te pedir nessa manhã. E que o Senhor esteja abençoando cada um dos meus irmãos aqui, cada um dos teus filhos, para uma semana abençoada, para um domingo de descanso, para uma semana onde eles verão a tua glória, verão o teu poder e verão a tua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Irmãos, Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo domingo, uma ótima semana, em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de vocês.